Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Quinta-feira, 4 de novembro de 2021. Começa agora o Câmara Notícia ao vivo, meio-dia em ponto. E você pode participar através do número do nosso WhatsApp. 19 é o nosso DDD, 978293776. Lembrando sempre que você tem a opção de enviar uma mensagem através do nosso QR Code. Pegue o seu celular, abre a câmera como se você fosse tirar uma foto. E você aponta aqui, ó, para este QR Code. Apontando para este QR Code, já vai aparecer na tela do seu celular o WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta que a gente conversa ao vivo nesta quinta-feira. Confira agora os destaques de hoje. Na 25ª reunião ordinária, vereadores aprovam em definitivo proposta de emenda à lei orgânica para instituir o orçamento impositivo ao projeto de lei orçamentária. Também aprovado em segunda discussão projeto de lei complementar que reduz as alíquotas de IPTU para imóveis prediais de uso predominante não residencial, caracterizados como galpão industrial e logístico. Aprovado o projeto de lei que institui no calendário oficial de eventos do município a semana do lançamento da campanha da fraternidade. E no quadro Saúde Agora, acompanhe informações importantes sobre o Novembro Azul, o mês mundial de conscientização ao câncer de próstata. E claro que tem ainda Campeonato Brasileiro da Série B, grande jogo hoje aqui em Campinas, com a presença dos torcedores, Guarani e Vasco da Gama. É a luta para conquistar o acesso, então já a gente fala também sobre futebol aqui no Câmara Notícia, mas a gente abre esta edição com a presença da Mina Abreu aqui nos nossos estúdios e a gente começa hoje com as notícias do Legislativo aqui da Câmara de Campinas, falando sobre o trabalho das comissões. Então, seja bem-vinda e boa tarde, Mirna. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a você de casa. E ontem o movimento da Câmara já começou agitado. Logo cedo a gente teve a reunião da Comissão Especial de Estudos, que é presidida pelo vereador Major Jaime, que trata da implantação de uma escola cívico-militar aqui na cidade de Campinas. Desta vez, o grupo recebeu o deputado estadual Tenente Coimbra, além de membros da sociedade, para discutir o tema. Quem traz as informações é Viviane Novaes. A terceira reunião da Comissão Especial de Estudo, que debate a implantação de uma escola cívico-militar em Campinas, recebeu o deputado estadual Tenente Coimbra, que também luta para a instalação deste tipo de ensino na cidade. Campinas não só tem condições, como é uma das principais cidades que devem receber o programa, porque tem um alto índice populacional e tem um alto índice de militares da reserva. Na verdade, Campinas ela foi contemplada como o primeiro município do estado de São Paulo pelo programa. Infelizmente, por questões judiciárias, questões burocráticas, né, acabamos perdendo o programa na parte de judicialização. Né? Mas hoje, incentivado pelo Major Jaime, o objetivo é retomar isso e, de fato, implementar dentro do município. Além do deputado, marcaram presença no debate o vice-presidente do Instituto Brasil Conservador, Rogério Parada, Andréia Ferraz, do Movimento Escolas Abertas, membros da sociedade e o vereador Eduardo Magoga, que ressaltou uma das características da escola cívico-militar. No decreto de número 10.004, de 5 de setembro de 2019, que institui o Programa Nacional das Escolas Cívicos Militares, no inciso 2º do seu artigo 1º, é claro e bem transparente. O PECIM é complementar. Ele não irá mudar nada. Ele não vai trazer mudanças no ensino e na questão pedagógica. Então, quero salientar bem esse inciso. É um programa de gestão compartilhada, onde os professores e diretores continuam com a sua função e os militares eles vêm para somar. Eles somam na parte administrativa, na parte operacional e também no programa Valores, né? Sem contar com a parte disciplinar, aquela disciplina, né, consciente, não aquela disciplina militar. Então é importante a gente destacar que aluno não é soldado e escola não é quartel. Os militares eles vêm
para auxiliar, e os índices comprovam a eficácia do programa. Aumento de nota no IDEB, diminuição da evasão escolar, aumento de alunos estudando no ano correto, e é isso que a gente quer trazer para Campinas. Presidida pelo vereador Major Jaime, a CE reforçou a importância de uma escola cívico-militar em Campinas. A gente tem no dia a dia, com todos os vereadores, né, a gente tem vários relatos de muitas pessoas que nos procuram pedindo que a gente tenha esse modelo. Nós temos aqui se eu não me engano, 92 escolas estaduais, nós temos mais 60 e poucas escolas municipais que podem ter esse modelo. Uma cidade com 1.200.000 habitantes, a gente na semana passada estava conversando com Bagé. Bagé tem 2 escolas, Bagé tem 120.000 habitantes, ela já tem uma no modelo P5, que é o modelo do governo federal, e tem uma no modelo autofomentado. Então, por que Campinas não pode, dentro de um universo tão grande que nós temos, ter esse modelo já para 2022? E Mirna Abreu, além desta reunião da Comissão Especial de Estudos, nós tivemos também um encontro de uma frente parlamentar. É a frente parlamentar que trata da segurança alimentar e assistência social em Campinas. Ela foi criada por iniciativa do vereador Felipe Marquesi, e a Mariana é quem acompanhou esta primeira reunião que aconteceu na tarde desta quarta-feira. Após a leitura obrigatória do regimento interno que garante as diretrizes da Frente Parlamentar da Segurança Alimentar e Assistência Social do município de Campinas, o vereador Felipe Marquesi apresentou os membros que agora compõem o grupo, incluindo parlamentares e sociedade civil. Eu acredito que seja hoje uma tarde histórica para a cidade de Campinas, que é a primeira frente parlamentar que irá discutir sobre segurança alimentar e assistência social do município. Então aqui teve presentes pessoas do Conselho Municipal do CMAS, Conselho também da Segurança Alimentar, pela Maria Carolina, e pelo CMAS, a senhora Isabel. Nós discutimos aqui muitos assuntos importantes desta pasta, a qual também quero agradecer os representantes da secretaria, foram enviados através da secretária Vandecléia Moro, que também fizeram aqui as suas apresentações da Secretaria Municipal de Assistência Social, e nós vimos que nós teremos muitos pontos, muitos pilares, muitos objetivos, muitas coisas a serem debatidas através dessa frente parlamentar e que foi iniciada hoje. Entre os convidados da reunião, que discutiu a fome no município, esteve presente a presidente do Conselho Municipal de Assistência Social de Campinas, Isabel Almeida. Me chamo Isabel, estou presidente do CMAS, representando a sociedade civil. É necessário enaltecer a importância dessa frente parlamentar na Casa do Povo, a Câmara de Vereadores. Represento o CMAS, órgão do sistema descentralizado e participativo de assistência social no município, com caráter deliberativo, permanente, normativo, fiscalizador e consultivo, de composição paritária entre poder público e sociedade civil. A ampliação da participação da sociedade civil é a principal característica das frentes parlamentares, figuras aprovadas este ano na Câmara de Campinas. A frente parlamentar, presidida por Felipe Marquesi, foi proposta por ele no mês de setembro. Ela terá a duração neste mandato, quer dizer que ela pode ser encerrada até no ano 31/12/2024, então nós estaremos discutindo, mas foi o que eu disse, essa é uma margem de muitos anos, muitos meses. Nós queremos também ser práticos, sermos pessoas objetivas, que possam, ao final desta comissão, ser apresentados propostas para o município de Campinas. E nós sabemos que esta frente será muito importante, porque a população espera desta casa, espera da prefeitura. Nós sabemos que existe uma vulnerabilidade social muito grande na nossa cidade. Foram falados aqui vários números de extrema pobreza na nossa cidade, e nós vimos que é urgente, ainda mais com a questão da pandemia. Estamos saindo de uma pandemia onde as atividades foram interrompidas por conta da pandemia, e agora o nosso objetivo, a nossa responsabilidade ainda dobra, sabendo de tudo isso
que aconteceu, né, no mundo todo, a questão da pandemia. Agora a responsabilidade é de termos projetos, políticas públicas para que possam, né, ser atendidas no anseio da população e principalmente daquelas famílias e daquelas pessoas que mais precisam. E Mirna Abreu, na ordem cronológica dos eventos que nós tivemos aqui na Câmara de Campinas, então nós começamos com a reunião da Comissão Especial de Estudos da Implantação da Escola Cívico-Militar, esta frente parlamentar que nós acabamos de acompanhar sobre a segurança alimentar e a partir das 6 horas da tarde nós tivemos a 25ª reunião ordinária. E na 25ª reunião que aconteceu na noite desta quarta-feira, os vereadores aprovaram a proposta do vereador Cecílio Santos e outros parlamentares que instituem em Campinas a semana do lançamento da campanha da fraternidade, que será comemorada anualmente na primeira semana após a quarta-feira de cinzas, em uma sessão solene que vai ser realizada aqui no Legislativo mesmo. A campanha da fraternidade, nos últimos anos, ela tem discutido temas que interessam a toda a sociedade brasileira. São temas ligados à educação, ligados a políticas públicas, ligados à vida da população brasileira. Então, por essa razão, a gente entende que a Câmara dos Vereadores, trazendo esse projeto de lei, aprovando e colocando no calendário oficial do município a discussão e a apresentação do tema nessa casa, toda a sociedade de Campinas ganha com isso. O vereador exemplifica como será essa comemoração na prática. Por exemplo, a campanha da fraternidade do ano que vem trata do tema da educação. Então, imagine o quanto o município pode, do ponto de vista pedagógico, levar de conteúdo para toda a população. Debate com a sociedade, com os pais, dos alunos, com as associações de moradores nos bairros, envolvendo toda a sociedade. Essa proposta foi aprovada em turno único e agora segue para a sanção do prefeito. E além desta aprovação que nós acabamos de acompanhar, nós tivemos mais discussões e votações de itens, que estavam na pauta. A gente fala uma sobre redução de IPTU. Essa é uma proposta bem aguardada, inclusive antes de vir o projeto aqui para o Executivo, foi amplamente já discutida aqui pela Câmara e os setores envolvidos. Porque na noite de ontem a Câmara aprovou o projeto de autoria do prefeito com emenda que altera dispositivos da lei do IPTU, reduzindo as alíquotas do imposto para imóveis prediais de uso predominantemente não residencial e caracterizados como galpão industrial e logístico dos atuais 2,9% do valor venal para percentuais que variam entre 1,1% a 1,8%, dependendo da faixa do valor venal do imóvel. Em 2019, juntamente com o vereador Zé Carlos, nós começamos a discutir sobre a redução do IPTU, principalmente nos imóveis comerciais, industriais, e conseguimos agora, nesse início de mandato do prefeito Dário, que essa nossa ideia prevalecesse. O vereador salientou a importância da medida para que as empresas voltem a ocupar os barracões e galpões da cidade, gerando emprego. Para que possa realmente esses galpões, barracões serem ocupados, com isso gerando impostos para o município e também empregos, Eu acho que essa defasagem de empregos que também ocorre na cidade de Campinas, que não é um ponto anormal de todo o país, precisa ser feito através de ações públicas, tentando fazer com que, abaixando o IPTU, possa estimular os empresários a entrarem realmente no município de Campinas, abrirem novos negócios, gerando empregos. E a gente continua falando sobre as discussões e votações que nós tivemos dos itens que estavam na pauta. Agora a gente fala sobre o Plano Diretor Estratégico. O plano diretor ele foi aprovado em 2018 e traz aí no seu texto várias definições em relação à habitação, segurança, saúde, etc. E a proposta que foi aprovada na noite desta quarta-feira, ela altera os artigos 60 e 62 da lei
onde fala da habitação. A proposta suprime a menção de programas com vinculação a marcas expressas de governos e outras esferas. O presidente da Comissão de Política Urbana da Câmara de Campinas falou sobre a importância de adequar a legislação municipal às normas federais. Essa lei aprovada em 2018, ela traz no seu corpo a facilidade para a construção de casas de moradia popular. Acontece que em 2018 o programa que existia federal era o Minha Casa Minha Vida e ele terminou. Houve uma troca de nome. E para não ficar inócuo o nosso projeto, para não ficar irregular, nós estamos trocando a nomenclatura para que as faixas de salário que correspondem a cada programa possa ser aplicado nessa lei sem prejuízo daqueles que vão fazer utilização desse mecanismo. Esses 2 projetos aprovados em segunda discussão agora seguem para a sanção do prefeito. Mirna Abreu, outra discussão e votação que nós tivemos na noite de ontem, durante a 25ª reunião ordinária, foi em relação ao orçamento impositivo. Isso é uma proposta do presidente da Câmara e outros vereadores que tratam do orçamento impositivo, que inclusive ganhou uma emenda do vereador Luiz Rossini. O orçamento impositivo é um limite de 1,2% da receita corrente líquida prevista no projeto encaminhado pelo Poder Executivo. Ou seja, o prefeito manda o orçamento e o orçamento impositivo separa 1,2% desse valor total para que os vereadores possam apresentar essas emendas. E desse 1,2%, 50% vai para a saúde. A medida passa a valer no orçamento de 2023, já que do ano que vem já está tramitando aqui na Câmara, já tem todos os valores fechados. Essa emenda é de autoria do vereador Luiz Rossini, que falou sobre a importância da emenda impositiva. Então ele vai poder indicar no orçamento para onde deve ser utilizado aquele percentual que lhe compete. É uma forma de garantir que aquela demanda que o vereador recebeu da população seja efetivamente executada. Rossini detalha como o orçamento impositivo vai funcionar. Os vereadores, eles recebem solicitações da população para construção de creche, ampliação de posto de saúde, pavimentação de rua, implantação de praça, fazer parques, enfim, para levar melhorias, benfeitorias para os bairros. Hoje o instrumento que o vereador tem é fazer a indicação, indicar para o prefeito que ele faça essas obras para atender a população, essa demanda da população. A indicação, ainda que ela tenha um peso, um valor, uma importância, mas ela não garante que aquilo vá ser colocado dentro do orçamento. Então a gente está substituindo aquilo que era feito por indicação por emenda, já determinando um valor que o vereador teria a prerrogativa de de indicar. Então, digamos que ele recebe a demanda de uma creche, que precisa fazer uma ampliação, ou de um centro... Aliás, 50% dos valores, obrigatoriamente, são na área de saúde. E essa proposta, Gabriel, que é chamada de proposta de emenda à lei orgânica, ela não precisa passar pela sanção do prefeito. Okay. O próprio presidente da Câmara, ele coloca no Diário Oficial, ou seja, ela é promulgada pela Câmara Municipal de Campinas. Tá certo. Lembrando sempre que se você quiser acompanhar todos os detalhes, as discussões e essas votações, você acompanha no youtube.com/TV Câmara Campinas, é só digitar lá, 25ª reunião ordinária que você acompanha na íntegra. Mirna Abreu, é hora de nós falarmos sobre a agenda aqui da Câmara de Campinas, porque daqui a pouco nós temos uma reunião da Comissão Especial de Estudos e também, já falando, amanhã é dia de audiência pública, por isso nosso Câmara Notícia vai começar um pouquinho mais tarde. Hoje, então, a partir das 15h, a Câmara tem a reunião da Comissão Especial de Estudos, que discute e analisa a importância do Instituto Federal de São Paulo,
Campus Campinas. Essa comissão é presidida pela vereadora Guida Calisto, já trouxe aí atores da comunidade, professores, diretores do Instituto, falando sobre a importância da educação e agora dá continuidade a esse trabalho nessa reunião de hoje, que pode ter aí a presença de até 50% da capacidade total do plenário, de acordo com um novo ato da mesa. E se você não pode vir pessoalmente para participar dessa reunião, pode acompanhar aqui pela TV Câmara Campinas. E como o Gabriel adiantou, amanhã, às 9h30 da manhã, nós temos a 42ª audiência pública, que vai ser presidida pelo vereador Paulo Haddad, da Comissão de Política Social e Saúde. Nessa audiência pública, a Câmara vai discutir o projeto de lei complementar de autoria do prefeito, que revoga um parágrafo da lei de 2018, que foi aquela lei que mudou a nomenclatura e abrangência da rede Mário Gatti, porque antes chamava Autarquia Pública Municipal Hospital Dr. Mário Gatti e agora é Rede Municipal Dr. Mário Gatti de Urgência, Emergência e Hospitalar, para atuar nas áreas de urgência e emergência. E nós vamos ter aí uma nova readequação administrativa nesse organograma da rede municipal de urgência e emergência. A audiência pública atende à lei orgânica do município, que exige que matérias que tenham este teor de mudanças administrativas, criação ou não de cargos, passem por audiências públicas aqui na Câmara Municipal de Campinas. Você quer participar ao vivo? Pode vir aqui no plenário, que tem a entrada pela Avenida Engenheiro Roberto Mange, número 66, no bairro Ponte Preta. Não pode participar, mas quer ficar por dentro? Acompanhe aqui pela TV Câmara Campinas, nos canais 11.3, no canal 4 da NET, 9 da Vivo Fibra. Nós também estamos nas redes sociais, facebook.com/TV Câmara Campinas, transmissão ao vivo também pelo youtube.com/TV Câmara Campinas e ainda no site da Câmara Municipal de Campinas, que é o www.campinas.sp.leg.br. Então, amanhã, das 9h30 ao meio-dia, tem a 42ª audiência pública. Todos os canais aí garantindo, então, uma transparência. Mirna Abreu, muito obrigado pelas notícias do Legislativo. Quero aproveitar a sua presença aqui nos nossos estúdios para nós falarmos das notícias da metrópole. A gente começa com aquela atualização diária dos casos da Covid-19 e depois a gente já passa para a coletiva do governo do estado que aconteceu ontem. De acordo com o Ministério da Saúde, até esta quarta-feira, dia 3 de novembro, o Brasil somava 21.835.785 casos da Covid-19. São 14.661 novos casos registrados nas últimas 24 horas. São 608.235 óbitos devido à Covid-19, com 164 novos óbitos nas últimas 24 horas. E no estado de São Paulo, são 4.407.756 casos da doença desde o início da pandemia, com 152.098 óbitos. E o governador anunciou nesta quarta-feira que o estado de São Paulo registrou, no feriado de finados, dia 2 de novembro, queda de 93% nas mortes por Covid até o início de abril. Na última terça-feira, foram 62 mortes por Covid-19 no estado. O registro verificado foi bem menor, por exemplo, 1º de abril nós tivemos 890 mortes em um único dia, 890 infectados em um único dia que não resistiram à doença, isso mesmo, eles foram a óbito, né, em um dia e agora, então, o governo comemora essa redução no número de casos e no número de óbitos no estado de São Paulo. De acordo com a nota enviada pelo governo, o avanço da vacinação no estado é decisivo para essa queda expressiva de mortes causadas pela Covid-19. A proporção da população adulta com esquema vacinal completo saiu de 3,6% em 1º de abril para 88% até a tarde desta quarta-feira. E a ampla cobertura vacinal em São Paulo também resultou em baixas de morte nos últimos 18 meses. De acordo com o sistema CIVEP-Gripe do Ministério da Saúde, que contabiliza os óbitos por coronavírus em todo o país, registraram
2.192 mortes em São Paulo em outubro. Antes, o menor registro tinha acontecido em abril de 2020, com 2.232 mortes naquele mês. E agora, a taxa de ocupação de leitos também é outra comemoração do governo. Olha, no estado, as UTIs, elas compreendem 25,94% de ocupação em todo o estado. E nesta quarta, para se ter uma ideia em números absolutos, 3.189 pacientes estavam internados, 1.509 em UTIs Covid e ainda 1.680 em leitos de enfermaria Covid. E diante desses números, o governo não descarta a hipótese de liberar o uso obrigatório de máscaras. Portanto, até o final deste mês de novembro, quando possivelmente poderemos ter a liberação do uso de máscaras a partir de 1º de dezembro, eu digo possivelmente porque ainda vamos acompanhar as 2 próximas semanas a evolução positivamente, como temos observado, muito provavelmente a partir de 1º de dezembro, aí sim as pessoas poderão, ao sair, não usar máscaras. Até lá, use a sua máscara, proteja a sua vida, a vida das pessoas que você ama, a vida das pessoas que você gosta e em respeito também às outras pessoas que convivem com você. E o governador anunciou também que a Secretaria de Estado da Saúde vai oficiar a Anvisa solicitando urgência para autorização do início da vacinação de crianças entre 5 e 11 anos de idade. A imunização dessa faixa etária já começou em outros países do mundo, incluindo a Argentina, o Chile e a Colômbia, aqui na América Latina. Nós hoje participamos logo cedo de uma reunião com o CONAS, onde todos os estados estavam presentes, e é uma unanimidade de todos os estados a necessidade de fazer a vacinação da população de 5 a 11 anos. A Anvisa deve receber nos próximos dias uma solicitação também da Pfizer para que ela possa aprovar essa vacina para essa população, da mesma forma que FDA e CDC já aprovaram nos Estados Unidos. Então, o Estado de São Paulo, uma vez mais, se antecipa, solicitando à Anvisa a urgência para que a gente possa ter essa aprovação. E o que eu gostaria de lembrar é que, entendo essa aprovação, o Estado de São Paulo tem total condição, com 645 municípios, para iniciar imediatamente a vacinação dessa população de 5 a 11 anos. E Mirna Abreu, ainda na coletiva do governo do estado, o assunto educação foi tema, já com um planejamento para o ano que vem. A gente lembra que as aulas na rede estadual de ensino voltaram no último dia 18 de outubro. Agora, a partir do dia 3 de novembro, obrigatório para todos, a não ser que a pessoa tenha um atestado e alguns casos excepcionais. E aí a escola deve ser, então, informada e com devido procedimento, comprovação de que essa criança ou adolescente não possa participar. De resto, todo mundo, então, agora tem que estudar de forma presencial. E o governo já anunciou como vai ficar o calendário do ano que vem. As aulas terão início no dia 2 de fevereiro e prevê recessos ao final do 1º e do 3º bimestre. As férias serão mantidas nos meses de julho e janeiro. Também estão previstos 2 períodos para recuperação nas férias, entre 4 e 21 de janeiro e 11 e 22 de julho. A Rede Estadual de Ensino de São Paulo definiu o seu calendário para o ano letivo de 2022. Essa é uma notícia importante para pais e parentes de alunos e os próprios alunos da rede pública de ensino em São Paulo e, de certa maneira, ajuda a balizar também o calendário de outros estados do país. A Secretaria da Educação de São Paulo definiu o calendário letivo de 2022 para toda a rede estadual de ensino. As aulas no próximo ano terão início no dia 2 de fevereiro, com término no dia 23 de dezembro de 2022.
Olha, são 3,5 milhões de alunos em toda a rede estadual, nos 645 municípios paulistas. São 5.400 escolas. Lembrando que, inclusive, o ano que vem, várias delas vão participar do PEI, que é o Programa de Ensino Integral. São 1.077 e o ano que vem serão mais 953 unidades que vão ter o ensino integral em todo o estado. A gente vai fazer um resumo aqui para lembrar, então, como vai ficar você que tem alunos aí na escola estadual. A gente pode falar, olha, a gente tem, então, recuperação nas férias entre 4 e 21 de janeiro. O ano letivo, então, começa dia 2 de fevereiro. Aí um recesso entre 18 e 22 de abril. Período de férias, 15 e 25 de julho. Recuperação dessas férias. Vamos supor, a pessoa não foi bem no primeiro ou no segundo bimestre, faz essa recuperação entre 11 e 22 de julho. Aí começa o segundo semestre, que na verdade eles chamam de terceiro bimestre, que também tem um segundo recesso aí entre 10 e 14 de julho, de outubro, naquela semana da criança, que a gente fala que na faculdade é semana do saco cheio, né? Que eu nunca tive, hein, Mirna Abreu? Mas eu sei que ela é bem famosa mesmo. E o encerramento do ano letivo, então, em 23 de dezembro. Por bimestre, foi dividido o calendário da seguinte forma, então. O primeiro bimestre acontece entre 2 de fevereiro a 14 de abril, o segundo entre 25 de abril a 8 de julho, o terceiro entre 26 de julho a 7 de outubro e aí o quarto bimestre para encerrar o ano letivo de 2022, de 17 de outubro a 23 de dezembro, ou seja, todo mundo com base nesse calendário pode organizar a vida em 2022, a vida dos estudantes, pensando em como fazer o transporte, em como organizar horários e tudo mais. Exatamente, né? Depois de 1 ano e 8 meses com uma pandemia, a gente já está prevendo, então, esta retomada com o avanço da vacinação, que isso seja realmente bastante possível. E por falar em retomada, Mirna Abreu, a gente já falou aqui do 100%, já eu vou ser na nossa repórter Mariana Meira, que está na Secretaria Municipal. A gente vai falar mais sobre este assunto, né, da volta às aulas, do 100% de presença. Mas e os eventos culturais, esportivos, de lazer, religiosos aqui na cidade de Campinas, também com 100%? Sim, a gente segue o decreto estadual e hoje, então, foi publicado um decreto com as regras no município que segue o mesmo teor. Olha, foi publicado com o uso de máscaras mantido, a apresentação de esquema vacinal também será exigido para ingresso em estabelecimentos. Para crianças menores de 12 anos e aqueles com apenas uma dose da vacina, será exigido o teste negativo para a Covid-19. O responsável pelo evento deverá adotar medidas de higiene, segurança, para garantir o cumprimento da legislação sanitária. E para todas as atividades está permitida a ocupação total, ou seja, 100% de ocupação da capacidade do estabelecimento, ainda a recomendação, isso trata de uma recomendação de 1 metro entre as pessoas, não é exigência. E a gente lembra ainda que dentro dessas regras, olha, na prática de esportes coletivos, além das medidas de prevenção, o uso de máscara sempre que possível, com troca quando elas ficarem úmidas e a vedação de jogadores que apresentarem qualquer sintoma respiratório. Você falou que daqui a pouco traz o futebol, que inclusive a partir de hoje já ganha torcida, é dentro dessas novas regras, Gabriel. E a gente tem aí todas as informações no site da Prefeitura, explicando como deve funcionar os eventos, festas e tudo mais aqui em Campinas. Mirna Abreu, vamos voltar a falar sobre educação. Tá chegando a hora, hein? Você que é estudante, neste domingo, dia 7, tem prova da Unicamp e com um esquema sanitário. A Unicamp anunciou como vai ser esse esquema. Olha, é um protocolo especial de biossegurança contra a Covid-19 para a primeira fase do vestibular. Ela vai manter um plantão de telemedicina e uma comissão exige o distanciamento de 1 metro entre os candidatos, com exceção em Curitiba, no Paraná, que lá a exigência pela lei estadual é de 1,5 metro e tem uma nova regra para alimentação durante a prova. A universidade tem 2.540 vagas em 69 cursos e o exame, a partir de 1 hora da tarde, vai ter
72 questões com duração de 5 horas. É 1 hora a mais que no ano anterior, que a prova foi de 4 horas. Lembrando que a recomendação da universidade é que as pessoas cheguem 1 hora antes do horário marcado. Chega meio-dia no local, já pega o endereço, já vê certinho como é, vê nos aplicativos de localização como chegar ao local de prova, porque além de Campinas, a gente tem provas em mais 30 cidades do estado de São Paulo. Temos provas em Belo Horizonte, Minas Gerais, em Brasília, no Distrito Federal, em Curitiba, Fortaleza e Salvador. A universidade também comprou máscaras e é obrigatório que o candidato vá com a sua. Essas máscaras compradas é justamente para o pessoal que vai estar trabalhando, vai ter álcool gel disponível. Então, boa sorte aos candidatos neste domingo, na primeira fase do vestibular da Unicamp, um dos mais concorridos do Brasil. Sem sombra de dúvidas, então, boa sorte a você, estudante. Mina Abreu, para nós encerrarmos as notícias da metrópole de Campinas, dia 20 de novembro nós celebramos, o Dia da Consciência Negra. Aqui na cidade de Campinas já tem um mês da Consciência Negra porque nós já tivemos um evento. Isso, e no mês da Consciência Negra a gente teve uma abertura oficial hoje de manhã lá no Salão Vermelho da Prefeitura, que foi feita pelo prefeito de Campinas, Dário Saad, que inclusive, desculpa, não foi hoje, foi ontem à tarde, dia 3. Olha, nós tivemos aí um ato que contou com a participação do secretário nacional de promoção da igualdade racial, dos vereadores Major Jaime e Paola Miguel, do presidente do Conselho de Desenvolvimento e de Participação da Comunidade Negra de Campinas, entre outras autoridades municipais. O mês da Consciência Negra vai ter diversas atividades. Uma delas já começou ontem mesmo, lá no Paço Municipal, que é aí a exposição em homenagem aos 100 anos do fotógrafo campineiro Aristides Pedro, o V8, e também com uma campanha que tem o seguinte slogan: troque o não sou racista por sou antirracista. E a gente tem no site da Prefeitura todos os eventos que vão acontecer no decorrer desse mês, justamente para trazer conscientização, empoderamento e tudo mais, para a gente agora ter uma sociedade cada vez mais justa. É o campinas.sp.gov.br/Consciência Negra. Entre lá e veja em qual evento você pode participar. É muito importante que todos nós participemos desse momento de extrema consciência, justamente para trazer essa questão do protagonismo e da igualdade racial em Campinas. É obrigação todos nós sermos antirracistas e ler mais sobre o assunto é fundamental. Mina Abreu, muito obrigado, primeiro pelas notícias do Legislativo, agora com as notícias da metrópole de Campinas. Volta amanhã contando mais informações pra gente? Volto sim, amanhã, inclusive, a gente traz as informações. Lembrando que a Prefeitura deve, nesta tarde, divulgar os dados da Covid-19 nesta semana aqui na cidade. Então, amanhã a gente atualiza tudo aqui. Combinado, até amanhã. Até. Quinta-feira de tempo estável aqui na cidade de Campinas, muito calor e essa condição permanece amanhã, viu, na sexta-feira. O sol aparece durante todo o dia, sem a presença de muitas nuvens, portanto, este calorão permanece, viu? Vamos às temperaturas, olha só, elas já estão aqui na minha tela. Então, amanhã, 5 de novembro, na sexta-feira, mínima de 16 graus. Ao longo do dia, essa temperatura vai subindo, podendo chegar aos 32 graus aqui na cidade de Campinas. Vamos fazer o seguinte, rápido intervalo, nós temos ainda aqui no Câmara Notícia. Eu vou acionar nossa repórter Mariana Meira, que está na Secretaria de Educação. Vamos abordar o retorno presencial de 100% dos alunos. A gente tem ainda aqui Campeonato Brasileiro da Série B. Hoje é dia de Guarani e Vasco da Gama, então um grande jogo aqui na nossa cidade. Nós vamos repercutir. Novembro Azul, mês de conscientização, combate ao câncer de próstata. São muitos assuntos, não saia daí que o nosso intervalo é rapidinho.
Câmara Notícia de volta ao vivo nesta quinta-feira. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Lembrando que você também pode participar e enviar a sua mensagem através do número do nosso WhatsApp. 19 é o nosso DDD 978293776. Lembrando sempre, hein, ó, o número está aqui embaixo da sua tela e eu estou apontando, nós temos o QR Code. Pega o seu celular, abre a câmera como se fosse tirar uma foto e aponta para este QR Code, já vai aparecer na sua tela o WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta e você pode enviar sua pergunta, sua mensagem, o seu elogio, uma crítica construtiva que a gente conversa ao vivo. Bom, 12h45, hora de entrevista aqui no nosso telejornal e nós vamos falar sobre um projeto que resultou no lançamento do livro O Menino que Dormia de Chuteiras. Você que está nos acompanhando, gosta de futebol? Na sua infância você chegou a jogar? Tem lembranças sobre este período? Bom, eu cheguei a dormir com roupa da escola de futebol que eu fazia, de tanta ansiedade que eu tinha para poder chutar a bola. E então eu já vou repassar essa pergunta para o Aloysio Júnior, que é o autor do livro. Seja bem-vindo aqui ao Câmara Notícia. E você já foi um menino que dormiu de chuteiras, Aloysio? Seja bem-vindo e boa tarde. Boa tarde, Gabriel Castro. Muito obrigado pelo convite. Primeiramente, gostaria de deixar bem claro que o esporte é uma ferramenta poderosa de política de Estado. Eu acredito piamente que a educação através do esporte ela é muito importante. Então, nada melhor do que a gente estar aqui em um braço de um poder público, que é a Câmara de Campinas, uma cidade importante do Brasil. Então, é muito importante para que a gente entenda o esporte como cidadania. Pensa bem, Gabriel, quando a gente passa por um local onde está tendo uma peneira de futebol, seja num grande clube ou até mesmo na várzea, você vê ali 100 crianças, 200 crianças, quantas dessas crianças vão se tornar realmente jogadores, efetivamente um jogador de futebol? Número e pequeno, mesmo que né? torne-se um número muito pequeno, e mesmo que se torne um jogador de futebol, quantas delas serão um jogador famoso, que tem uma remuneração boa? Quase ninguém. Mas o esporte nunca vai deixar de formar cidadãos. Então, eu gostaria de agradecer essa iniciativa, o convite, porque juntar literatura e esportes não tem como dar errado. Respondendo a sua pergunta, Gabriel, eu ainda durmo de chuteiras. Eu gostei dessa sua, iniciando aí a entrevista, você dormia de uniforme. Sim. Quando eu convidei Nelson Zelt, que é da ESPN, Brilhante, ele fez professor brilhante, né? Ele fez um prefácio muito bonito no livro e já começa falando que você pode dormir de chuteiras mesmo descalços. A questão simbólica, as mulheres podem dormir de sapatilhas. Então, o que eu tento fazer com que os sonhos de um menino, meu alter ego, esse menino de chuteiras, venha acompanhando a história, não só do futebol, do esporte como um todo. É muito bonito isso, né? Até de uma forma lúdica, para a gente poder imaginar, né? De tentar dar uma realidade aos nossos sonhos. Aloysio, como é que surgiu a ideia de lançar este livro e como é que é o seu processo de criação para reunir todas as ideias e ir construindo aí uma narrativa? Foi num momento de transição, Gabriel. Eu acabei de me aposentar na Polícia Militar de Minas Gerais como cirurgião dentista em julho desse ano. E comecei a escrever lá, no segundo dia da pandemia, em março de 2020. A partir do momento em que houve o fechamento de todos os setores, praticamente, de comércio, de serviços do Brasil, o setor da odontologia, por motivos de contágio eminente, ele foi muito impactado. Então, a gente diminuiu muito o ritmo naqueles 2, 3 primeiros meses ali. Eu estava praticamente indo 2 vezes na semana, apenas no serviço odontológico da Polícia Militar. E então, alguma coisa de uma forma muito forte começou
a me movimentar a escrever. Eu sempre gostei de escrever, as pessoas sempre me falavam que eu deveria escrever um livro. Eu não tinha a mínima ideia sobre o que, se escreveria, mas esse momento da pandemia me impulsionou a tentar fazer ali uma limonada daquele limão azedo que estava sendo apresentado à sociedade. E comecei a escrever de uma forma catártica até o momento que eu vi, não, aqui eu já consigo organizar de uma forma mais inteligente para virar um livro. E aí eu resolvi buscar os parceiros. Acho que os anos aqui da polícia como oficial me ajudaram muito a ser o capitão do time. Eu contratei ilustrador, contratei diagramador, um consultor literário para dar o acabamento, para me dar ideias, ele me desafiava muito. Eu fiquei 8 meses com o Ivan Capdeville. Eu devo muito a ele o formato final do texto, porque ele me desafiava. Ele falava, não, aqui você pode ir mais além, você tem ideias brilhantes aqui a serem desenvolvidas. E nesse diapasão eu fui escrevendo e eu acho que eu fiz um belíssimo livro que está aqui, que é O Menino que Dormia de Chuteiras. Olha aí que bacana. Então você começou no início da pandemia, você aproveitou o fechamento e naquela montanha-russa de sentimentos que acho que todo mundo passou, né? Quando fechou tudo e depois retomada gradual, medo da doença. O seu processo criativo, então, funcionou? Você conseguiu organizar suas ideias? E do momento que você começou até o término, quanto tempo para escrever o livro? Eu iniciei em março de 2020 e lancei oficialmente, através de uma live, no dia 31 de julho de 2021, agora. No entanto, vamos dizer assim, a concepção do texto final, eu acredito que foi ali em fevereiro, março desse ano. Então, em linhas gerais, eu gastei de um ano a 13 meses para o livro estar pronto para ir para a gráfica para começar a rodar. E é um processo tranquilo para você durante esse um ano? Ou às vezes você acordar e falar, eu vou mudar tudo? Aquela história de pegar papel, amassar, escrever de novo, liga o computador, começa a digitar. Tranquilo nada, rapaz. Tranquilo igual a defesa de um time que está sofrendo pressão ali para segurar o resultado, faltando os últimos minutos. Tranquilo nada. É um processo, toda escrita, todo processo criativo demanda muito suor. A gente não vive o tempo... Na verdade, é muito menos inspiração do que... Eu acho que a expiração, ela se faz mais presente. A gente precisa de inspiração, sim, mas a expiração, o suor, o dia a dia, que é um valor arraigado do esporte. Você tem grandes atletas com habilidades incríveis, mas que não dá aquele devido valor à sua carreira, ele não se dedica no dia a dia. E na hora que vai, no produto final, que é o jogo, ele não consegue dar 100%. Ó, Luiz, a gente sabe que... Gabriel, Pode falar. Posso falar aqui rapidamente, Gabriel? Claro. Eu falo de... Eu nasci em 1968. Então, o livro relata muitos momentos do meio da década de 70, 75, 76 em diante, que é esse menino que dormia de chuteiras, de forma simbólica ou, às vezes, literal. Eu não posso deixar de mencionar aqui que esse menino que sofreu muito com o título do Clube Atlético Mineiro, que é meu time de coração, um título que nós conseguimos perder invictos. Pensa bem, Gabriel, em 1977 perdemos aqui para o São Paulo, na disputa de pênaltis, sem perder um jogo. A gente empatou o jogo final e perdeu nos pênaltis. Mas o que me deu um alento muito grande foram 2 times aí de Campinas. Olha 2 times fantásticos. Eu não esqueço da final de 77 do Campeonato Paulista. Estava torcendo muito para a Macaca, para a Ponte Preta. Eu sei a escalação até hoje. Em 3 jogos, exatamente. O gol do Basílio, que ficou famoso. Mas eu lembro bem do Carlos, Jair Pisserni na lateral direita, uma zaga de seleção, Oscar e Polozzi, Odilei na esquerda. Cabeça de área, Vanderlei, que começou aqui no Atlético, Marco Aurélio, famoso técnico aí também do
da Macaca, mas o cracaço de cá, que batia falta como ninguém. Tinha um que batia falta igual ele, que é o Zenon, que eu vou falar daquele time do Bugre também. Também, 78. E Lúcio, Rui Rei e Tuta. Mas em 78 veio, e Tuta, o ponto esquerda. Mas em 78 veio aquele timaço do Guarani aí de Campinas, que foi uma espécie assim de forra para mim, como criança, daquele time do Atlético, que tinha um Reinaldo, que era o maior craque do Atlético aqui de Minas, talvez um dos maiores do Brasil da época, e o Careca era craque tanto quanto ele. Aquele time do Guarani, os torcedores do Brugge merecem que eu também recite aqui, já que eu falei o da Macaca, né? Vamos lá. Vamos esquecer Neneca, Edson, Mauro Gomes e o Miranda, que lateral esquerdo, que jogou muitos anos aqui no Atlético. Meio de campo, Zé Carlos, histórico aqui do Cruzeiro, cabeça de área, que jogou com Piazza, Tução de Seu Lopes, né? Zé Carlos, Renato Murungaba e Zenon, é outro extra série. Capitão Careca, não preciso falar, esse Careca, para mim, foi o maior centroavante da história do futebol brasileiro. E o Bozó na esquerda. Capital Como esquecer? Futebol, né? Hoje é um dia... Não esqueço, essas coisas que ficam quando a gente é criança, marcam muito, e da forma como o Guarani ganhou. Hoje é bem oportuno, que eu estou vendo aqui na agenda, que tem um Guarani e Vasco. Exatamente. Aí no brinco de ouro. E o Guarani ganhou do Vasco a semifinal de uma forma brilhante, os dois jogos. Tanto aí em Campinas, quanto um jogo que eu não esqueço também. Eu estava no Espírito Santo de férias e o Zenon fez 2 golaços no Maracanã. O time do Vasco era muito bom, tinha Roberto Dinamite, Disseu. Então, assim, esse time do Guarani me marcou muito também. Bem diferente de hoje em dia, hein, Aloysio? Campinas já foi a capital do futebol com esses 2 esquadrões que você montou aí, a Ponte de 77, Guarani de 78, também na década de 80, né? Ponte chegando em final de Campeonato Paulista, então foram sempre grandes equipes e hoje as duas lutando aí no Campeonato Brasileiro da Série B, o Guarani um pouquinho melhor, mas situação bem complicada. Agora, Luiz, a gente sabe que o Brasil é um país gigantesco, continental, então é difícil, até injusto generalizar. Mas pelo menos aqui em Campinas, o futebol de rua, ele está mais difícil de ser encontrado. Existe, mas seja pelo trânsito caótico ou até por uma mudança da geração, não é mais tão comum. O livro, ele resgata aquele sentimento de que eram necessários pelo menos 4 pessoas, qualquer objeto redondo que viraria bola e mais 4 objetos que podiam ser até chinelos aí, que era para o gol e a diversão estava garantida. O livro, ele resgata esse sentimento? Resgata, Gabriel. Você lembrou bem. Belo Horizonte, da minha época de infância, que esses anos 70, anos 80... tinha a população mais ou menos como tem Campinas hoje, em torno ali de 1.200.000, alguma coisa nesse sentido. Tá. No entanto, independente da população, o mundo mudou muito. Infelizmente, a violência, tanto do trânsito quanto a violência urbana, de uma forma generalizada, não permite que nós, pais, deixemos os filhos julgar na rua. E eu lembro que os pais, as mães, deixavam a gente para a rua, a gente se virava, a gente brincava para lá e para cá, no bairro, corria as ruas do bairro, às vezes até a gente fazia uma excursão para outro bairro, que era uma coisa de outro mundo, né? E, infelizmente, hoje em dia, essa questão a gente não permite mais aos filhos por conta dessa violência que eu destaquei aqui. É um dos xodós aqui do meu livro, que é o capítulo Futebol de Rua. Eu peguei 10 regras do futebol de rua de antigamente e faço uma adaptação de momentos que ocorreram no esporte profissional, no futebol profissional. Então, só para te dar um exemplo, eu tinha uma regra que falava mais ou menos assim, quem chutou a bola vai buscar, né? Sem dúvida. Penou, vai buscar. A bola, às vezes... vai buscar. Às vezes ia até... Tinha uma outra rua paralela que passava, descia, tinha que ir lá buscar. E aí eu cito como contraponto o chute famoso aqui, para quem curte essas coisas assim, fora dos bastidores do futebol, o chute que o Nelinho, que
que era lateral direito do Cruzeiro à época, deu fora do Mineirão. Então, eu até brinco no livro que o Elinho já não jogava futebol de rua, porque senão ele era obrigado a buscar a bola. Ia ficar com um a menos durante um bom tempo. É. E olha que jogador, né? Cito também outras histórias. Goleiro, o pior vai pro gol. Sim. Desde que ele goste de agarrar. Aí eu cito uma história que foi por ocasião do milésimo gol do Pelé. O Pelé teve para fazer esse milésimo gol no Nordeste. Ele jogou contra o Botafogo da Paraíba, um jogo amistoso, com entrega de faixas, que o Botafogo era campeão paraibano. E nesse jogo, o Pelé estava com 998 gols. Aí teve um pênalti, a torcida exigiu que o Pelé batesse, ele não queria muito, ele achava que tinha que ter um palco assim, mais importante para fazer o milésimo do tamanho dele. E o João Agripino Maia, que era o governador à época, que é o pai desse outro governador que teve também, o Agripino, né, Maia. Uhum. O João Agripino Maia estava lá, estava o staff todo presenciando esse jogo, que poderia ser histórico lá para Paraíba. E o Pelé fez o gol, converteu o gol, 999. Com isso, o que acontece? O técnico do Santos pediu para o goleiro simular uma contusão. E aí quem que vai para o gol? Pelé. O Pelé foi para o gol para não fazer o milésimo gol da Pará. É o único jeito do Pelé não marcar gol. Não marcar gol, tem que ir para o gol. E aí ele veio a fazer. Inclusive, aí no jogo seguinte, inclusive, não está no livro, mas é deliciosa essa história, que ele foi para a Bahia, aí já era um jogo de campeonato da Taça Brasil, ele driblou o zagueiro, o goleiro, se não me engano, ele driblou o goleiro, e chutou para fazer o milésimo gol lá na Fonte Nova. E um zagueiro veio, deu um carrinho, tirou essa bola, ele foi vaiado pela torcida do Bahia. Sensacional. É outra época, né? É outra época. E aí ele fez o milésimo gol, todo mundo sabe, no Maracanã contra o Vasco. Aloysio, qual que é o seu objetivo com esta obra? É um sentimento que você quer resgatar? É alguma mensagem que você quer deixar? Sempre foi um projeto pessoal seu? De uma certa forma, é sempre um sonho para quem gosta de literatura, gosta de escrever. Quando você vê traduzido através de um livro bem feito, bem cuidado, é um grande sonho. Então, sempre foi um sonho. Eu tenho 2 filhos, ainda não plantei árvores, porque dizem que o homem se completa quando ele planta árvores, tem filho, escreve um livro. Agora que eu escrevi o livro, eu vou deixar para plantar essa árvore quando eu tiver ali uns 100, 110 anos, e aí Deus pode falar, posso levá-lo. Por enquanto nada não completar, você fica aqui. Eu vou ficando por aqui, os ecologistas que me desculpem. Mas, tirando as brincadeiras de lado, sempre eu tento passar um otimismo através desse meu livro. O otimismo de uma visão onírica, de uma visão que é possível a gente conseguir equilibrar as coisas. Eu tenho a sorte, eu não tenho problema, sempre que eu tenho oportunidade eu falo, de ter tido uma criação com pai e mãe. Minha mãe é viva ainda, sensacional. A gente se dá super bem, a família é muito harmônica com irmãos. E graças a Deus tenho filhos e esposa, a gente vive muito bem. Então, eu tenho uma meio que obrigação de, através das minhas palavras, passar essa mensagem ao mundo. É possível a gente conseguir se entender, mesmo com tantas diferenças entre nós. Ótimo. Você relaciona o futebol com outras coisas da vida, esse esporte que é tão fantástico, popular, ele serve de exemplos ou uma base para você no livro e também na sua vida? Praticamente na minha vida toda. Tudo as pessoas perguntam, pode ser tudo, você tem que ter uma metáfora do futebol, do esporte. Tem que ter. Eu falo, tem que ter. Porque minha família, quando se reúne, uma família muito grande, quando se reúne, o prato principal é o futebol. E os esportes também, não só o futebol, os esportes. Sim. Vou te dar um exemplo aqui de uma paixão que começou em 1978, no Campeonato Mundial de Basquete das Filipinas. Quem me fez apaixonar
pelo basquete é um campineiro, é o Marcel, grande jogador. Verdade. Marcel, aquela cesta que ele fez no Campeonato Mundial, eu vou contextualizar aqui para quem não tem idade, mas a gente tem que lembrar, um dos motivos do livro é esse, é a gente sempre relembrar quem de direito, como João do Pulo, Nádia Comaneci, Oscar, várias áreas do esporte. Os confrontos entre Guga e no tênis também Borg contra Cornos e McEnroe. Então essas coisas eu faço questão de enaltecer. Mas o Marcel do basquete aí de Campinas, no Campeonato Mundial de 78, tinha uma transmissão que não é igual a gente tem hoje, já está chegando aqui a internet 5G no Brasil, não era. A transmissão via satélite em 78, as TVs alugavam um espaço restrito ali do satélite, vinha com um barulho no fundo que dá até um charme especial quando você vai... Sem muita qualidade, né, na imagem. Sem qualidade na imagem, um barulho, um ruído, que eu acho que dá até um charme. Você vê as transmissões da final do Flamengo, do Japão contra o Liverpool, do São Paulo, tem aquele chiado, para mim é super charmoso. E essa disputa de terceiro e quarto lugar entre Brasil e Itália foi decidido faltando... A Itália fez uma cesta, quando o Adilson, que era um pivô brasileiro, pegou a bola, faltavam 5 segundos. Nossa. Ele rapidamente jogou a bola nas mãos do Marcel, ainda no campo do Brasil. Quando o Marcel pegou na bola, faltavam 3 segundos. E ele foi picando, e arremessou de longe. E essa cesta, a bola entrou já com o placar zerado, porque no basquete, quando você arremessa, é que conta, né? Ele já tinha arremessado, aí zerou no trajeto e fez a cesta. Eu me apaixonei pelo basquete com essa cesta do Marcel. Eu descrevo ela muito bem aqui no livro. Que legal. Então, assim, eu gosto muito do Oscar, brinco que o menino de chuteiras, ele viaja no tempo. Aquela final do PAN de 87, que o Brasil ganhou dos Estados Unidos em Indianápolis, eu sugiro que o menino de chuteiras vai lá nos ouvidos do técnico Ari Vidal e começa a traçar uma estratégia aqui, começa a arremessar de 3, e aí Marcel e Oscar arrebentaram no jogo, o Brasil foi campeão. Não era comum, os Estados Unidos não tinha essa estratégia e eles ficaram assim, sem saber como marcar. Oscar, tudo que pegou, entrou, então foi uma vitória histórica, que eu brinco, da grande zebra do basquete, né? Numa época que o leste europeu dominava, né? Neste Mundial de 78, Iugoslávia chegou na primeira colocação, a União Soviética em segundo e o Brasil na terceira colocação, com um show aí de Marcel e Oscar Schmidt. Então, no seu livro, ele cita outros esportes além do futebol. Sim, eu cito Nádia Comaneci na ginástica artística. Brilhante. Cito, vou até pegar o livro aqui, porque por favor, de cabeça assim, né, a gente vai na sequência aqui. Cito tênis através do... Eu gosto do tênis também por causa do grande ídolo meu, que é o Bjorn Borg, o sueco. Tinha aquele jeito de galã, era uma mistura de Jesus Cristo do Zeffirelli com Sting, cantor de rock. Então, para uma criança, aquilo ali foi muito marcante e jogava tênis demais. Falo da Fórmula 1, porque o grande sonho de consumo da molecada nos anos 70 era ter o autorama da estrela do Emerson Fittipaldi. Olha só. Mas era muito caro, a gente não tinha condições. Então, quando a gente via na casa de alguém aquele autorama, a gente ficava fascinado. Eu brinco com esse início realmente do automobilismo. Minha iniciação foi através do Emerson Fittipaldi. Falo do basquete, que eu não falo apenas de um tema, eu falo do Brasil, mas falo também do Dream Team americano, das Olimpíadas de Barcelona, que aquele time foi... acho que nunca mais vão conseguir reunir 12 jogadores daquele nível. Difícil. Falo do voleibol, tinha um timaço aí também de Campinas, que foi a semifinal do Minas Tênis, porque eu cito a vitória do Minas Tênis sobre a Atlântica Boa Vista em 1984, no Maracanãzinho, que foi uma grande surpresa, uma grande zebra, que tinha um treinador aqui do Minas, o coreano, Yang Vanson, e fez a semifinal com a Fonte aí de Campinas. E interessante que ganhou
na semifinal através do número de pontos average, porque a Fonte ganhou do Minas de 3-1 em Campinas e o Minas ganhou também de 3-1 em Belo Horizonte. Nossa. Só que teve um set lá que o Minas ganhou, acho que de 15-1, 15-2, que foi o diferencial. Então, assim, era muito disputado, tinha um timaço ali. Falo também do João do Pulo e dos confrontos do atletismo entre Carl Lewis e Ben Johnson, a questão do doping, o que vem, a questão da ética no esporte. Eu uso o doping de Ben Johnson para dar esse tempero. E falo aqui também do futebol, que não poderia faltar, que tem um capítulo aqui, ô Gabriel, que através da consultoria literária me forneceu assim, muitas ideias para eu transformar o capítulo Terapia do Galo em 2 capítulos. Eu tenho Terapia do Galo, o primeiro tempo e o segundo tempo. O primeiro tempo, eu pego todos os meus traumas e aí eu tive que escolher, porque trauma para atleticano aqui não faltam. O atleta está aí... É sofrido. Aqui tudo é muito sofrido. Nós estamos aqui... Eu fico sempre com 2 pés atrás, que estão falando que o Atlético é campeão brasileiro 2021. Calma lá, gente. Eu já vi muita coisa acontecer. Mas aí eu vou pegando os traumas que eu tive e vou no divã para tratar isso com meu analista, com muita ironia. E no segundo tempo, eu venho na conquista da Libertadores de 2013, com aquele time do Ronaldinho Gaúcho, o Bernard, Jô, e aí sim eu me redimo desse grande trauma. E fecho o livro com uma viagem, uma volta que eu dou em torno da Lagoa da Pampulha. As pessoas que conhecem Belo Horizonte sabem que o grande cartão postal aqui da cidade é a Lagoa, do projeto arquitetônico aqui de Oscar Niemeyer, e eu fiz essa volta na pandemia. Teve um dia aqui, dentro que nós já conversamos aqui, tudo que ocorreu, acarretou para as pessoas que ficaram realmente assim, sem lugar. Eu peguei e falei, eu vou dar os 18 quilômetros andando. E fui andando. E quando cheguei em casa, falei, isso é o meu capítulo final, porque essa volta é uma volta em torno de mim mesmo. Uma volta através de rememorar aqueles momentos do passado. Começo aqui perto de casa, que eu lembro que eu vinha com a minha família, eu era muito pequeno, tinha competição de remo na lagoa. E é uma pena que a poluição da lagoa hoje não permita usufruir dessa, até como um aspecto turístico para a cidade. Esse Zaquias Queiroz, que é o grande medalhista olímpico aí, né, que ganhou mais da canoagem, ele treina aqui, na cidade vizinha, Lagoa Santa. A gente vai em Lagoa Santa, você vê lá as raias montadas, tem tudo preparado para ele. Se Belo Horizonte tivesse uma estrutura boa de lagoa, ele podia estar aqui, em Belo Horizonte, treinando aqui. Desenvolvendo mais atletas. Aloysio, outras coisas. Infelizmente, nós chegamos ao término. Gostaria de conversar muito mais com você sobre as ilustrações, que eu gosto bastante. Sempre quando eu estou lendo, eu vou imaginando e depois, quando vem a ilustração, eu comparo. Depois eu quero saber sobre o feedback que você tem recebido, mas para a gente poder encerrar, quem está interessado aí, o Menino que Dormia de Chuteiras, quer comprar o livro, onde que encontra? A pessoa vai digitar lá na internet, www.meninoquedormiadechuteiras.com. Vai entrar direto na minha loja e aí você vai conseguir comprar o livro com um grande diferencial. Você comprando lá na loja que eu administro, eu vou fazer lá uma dedicatória especial, porque eu tenho condições de saber para quem vai ser endereçado. Eu mesmo envio pelos Correios e eu mesmo faço uma dedicatória super especial para a pessoa que comprar através desse link aí, desse site, www.omeninoquedormiadechuteiras.com. Ótimo, então, marcado o site, então, o Menino que Dormia de Chuteiras. Aloysio Júnior, muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo aqui com o Câmara Notícia. Parabéns pelo seu projeto e a gente volta a conversar no seu próximo livro. Se Deus quiser.
Agora eu tenho que trabalhar primeiro a venda desse. Mas as ideias já estão começando a fervilhar aqui para escrever outro livro. É ótimo. Já abriu a porteira, já deu uma bicuda já com a chuteira do menino e agora virão mais livros. Muito obrigado, até a próxima. Muito obrigado, Gabriel. Um abraço para todos em Campinas. Nós aqui agradecemos a presença do Aloysio Júnior aqui no Câmara Notícia. Olha só, todas as escolas da rede estadual aqui de São Paulo voltaram a receber 100% dos alunos sem esquema de rodízio. Essa exigência também vale para as escolas particulares e para as instituições de ensino superior, também com o retorno autorizado de 100% dos alunos em ensino presencial. Então, para falar sobre este novo momento e como fica até o calendário escolar, eu aciono a nossa repórter, que também é estudante, a Mariana Meira, que tem mais informações. Olá, Mari, seja bem-vinda e boa tarde. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a todos. Pois é, também sou estudante, né, Gabriel? Unicampiana, trazendo informações aqui sobre o retorno escolar. A gente vem vivenciando dias diferentes esses dias, né? Dias de expectativa de volta escolar. Isso depois de muitas idas e vindas por conta da pandemia desde o ano passado, desde o mês de março do ano passado, né? Muitos alunos aí tiveram que enfrentar algumas mudanças, tiveram que adaptar a forma de estudar em casa. E esse ano, a partir do mês de abril, iniciou-se um esquema de rodízio das escolas, até que no mês passado houve um anúncio do governo estadual para que no dia 18 de outubro houvesse o retorno presencial obrigatório de 100% dos estudantes da rede municipal, da rede estadual de ensino. Mas ainda não foi no dia 18 de outubro. Esse retorno foi adiado para este mês, para o dia 3 de novembro, mas também houve uma adaptação aqui municipal, porque no anúncio do governo estadual havia a autonomia dos municípios do estado para adaptarem de acordo com a sua própria realidade. E Campinas, pelo que nós vamos comentar agora com o Luiz Marighetti, diretor pedagógico da Secretaria Municipal de Educação, houve também outra adaptação recente, né, Luiz? Seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Mari, boa tarde, telespectadores da TV Câmara. Então, o que nós fizemos na rede municipal é que a gente organizou um esquema para retorno dos 100% dos nossos alunos a partir do dia 8 de novembro. Então, é importante a população saber que não é mais facultativa a presença nas atividades presenciais na escola. Nós estamos aguardando os alunos a partir de segunda-feira. É obrigatório, portanto, frequência à escola, as atividades presenciais. No dia 8, nós estamos aguardando os alunos do Ensino Fundamental e EJA e o agrupamento 3. No dia 16, nós estamos aguardando o agrupamento 2 e depois, no dia 22, a gente conclui com as crianças do berçário, né, o agrupamento 1. Então, é importante esclarecer que esse dia 3 de novembro que ficou marcado, na verdade, aqui em Campinas foi um pouquinho diferente. Campinas foi diferente porque a gente precisa organizar as escolas para poder receber a totalidade dessas crianças e continuar atendendo os protocolos sanitários. Porque é importante também a população saber que nós não deixamos de observar os protocolos sanitários, né? As escolas, elas continuam seguindo todas as orientações da vigilância sanitária. E, portanto, elas precisam passar por uma adequação para poder receber agora a totalidade dos alunos. Nós estávamos recebendo 50% dos alunos por semana. Agora vamos passar a receber a capacidade máxima. Para isso é preciso haver uma organização na escola, né? Os espaços precisam ser reorientados. A gente precisa reorganizar a questão da alimentação escolar e transporte escolar também. E aí, para fazer isso, a gente então fez esse escalonamento a partir de segunda-feira. Inclusive, eu vou pedir uma licença aqui até para comentar para os nossos telespectadores. Nós estamos aqui no prédio da Secretaria Municipal de Educação, ao lado de uma obra. A obra havia parado para almoço, agora ela retornou, mas a gente vai conseguir manter a nossa entrevista. O Gabriel Castro estava com uma dúvida, né, Gabriel, a respeito justamente desse cuidado nas escolas agora com o retorno de 100% dos alunos. Então, fica à vontade, Gabriel. Exatamente, vou continuar com este assunto então. Luiz, não há mais a obrigação, né, pelo aquele distanciamento de 1,5 metro, que era uma determinação no retorno, pelo menos híbrido que nós tínhamos.
mas nós ainda estamos em pandemia. Então, eu quero reiterar aqui os cuidados que devem permanecer. Utilização de máscara em sala de aula, se ainda a gente vai ter totem de álcool em gel e os cuidados também na hora do intervalo e do recreio, até para quem está nos acompanhando, os pais responsáveis de como será, já que este retorno será 100%. Seja bem-vindo mais uma vez e boa tarde. Obrigado, Gabriel. Então, é exatamente o que você disse, quer dizer, o único item que sofre mudança nesse protocolo é em relação a essa metragem de distanciamento. No início das atividades presenciais, lá em abril, a recomendação das autoridades sanitárias era para um distanciamento de 1,5 metro. Isso depois, em agosto, sofreu uma mudança, passou a 1 metro. E agora as autoridades sanitárias indicam que não há mais a necessidade de, nas atividades escolares, a gente continuar guardando esse distanciamento. Portanto, não há mais o distanciamento mínimo exigido nas atividades escolares. Agora, todos os demais protocolos, eles continuam em observância. Então, as crianças continuam tendo que usar álcool em gel individual, a gente distribui esse insumo para as crianças. Nós continuamos com os totens de álcool gel nas escolas. Tem todo o processo de organização da limpeza das escolas, a rotina de limpeza para manter esses ambientes infectados. A gente continua mantendo, as crianças precisam continuar usando máscara. Essas outras questões, elas não mudaram, né? Então, a pandemia continua aí. É importante, então, os pais saberem que nós não podemos relaxar nesses cuidados, né? A única coisa que a gente consegue fazer agora é atender a totalidade das crianças, mas observando todos esses protocolos até para que esse retorno ele possa ser sustentável e a gente possa não ter aumento nas contaminações. Luiz, sendo agora o retorno 100% obrigatório, há alguma possibilidade de algum aluno, um estudante que não possa retornar à sala de aula? O que ele tem que fazer a partir de agora? Pois é, até agora, as famílias e os alunos maiores, eles tinham opção, eles podiam optar em frequentar as atividades presenciais ou não. Isso não existe mais, né? Quer dizer, agora a frequência ela passa a ser obrigatória para todos. Qual que é a exceção, né? O decreto prevê algumas exceções. Crianças menores de 12 anos e que não se vacinaram e que têm doenças ou comorbidades que as impedem, né, as colocam no grupo de risco do Covid, esses casos estão excetuados da obrigatoriedade. As crianças que ainda vacinadas, 12 anos, mas que também possuem grupo de risco, se elas tiverem uma recomendação médica para evitar a frequência, elas podem também estarem excluídas dessa obrigatoriedade. As mães, né, as gestantes e as puérperas também estão excetuadas dessa obrigatoriedade, ou qualquer pessoa que, por uma recomendação médica, se entenda que melhor ela não está convivendo nesses ambientes coletivos. Qual que é a documentação que tem que comprovar isso? Algum tipo de documentação médica, né? Então, isso é importante a população saber, porque a partir de segunda-feira, então, as crianças que não tiverem apresentado nenhuma documentação médica e que não comparecerem nessas atividades presenciais, elas vão estar com falta nessas atividades, né? É isso. E com relação ao calendário escolar, a partir de agora, a gente já está no mês de novembro, né, Luiz? Há alguma mudança prevista para Campinas com relação ao cronograma para esse ano, para encerrar esse ano? Não. Nosso calendário encerra normalmente, porque, na realidade, nós cumprimos os dias letivos normalmente, né? Não houve alteração no cumprimento de dias letivos. E é importante também entender que os professores precisam necessariamente ter um mês de férias. Então, o nosso calendário se encerra no dia 23 de dezembro. Normalmente, até lá a gente vai ter cumprido os 200 dias letivos. Então quer dizer que agora é hora de fazer um checklist no material escolar, que agora tem que ir mesmo. Agora tem que ir mesmo, todo mundo, agora de verdade, sério, tem que voltar para a escola. Estamos aguardando ansiosamente, os professores estão se preparando para isso e a gente aguarda com bastante ansiedade as crianças. Luiz, muito obrigada pela sua entrevista, um ótimo trabalho para vocês. Obrigado, que agradeço. E é aquela dica, né, Gabriel, para que os pais, as mães não
não percam essa cautela que a gente já vem tendo desde o ano passado, apesar, né, do avanço da vacinação aqui no estado, no Brasil, as crianças já estando até mais espertas. A gente mostrou algumas imagens ao longo dessa entrevista. Nós estivemos numa escola hoje, vimos todo mundo usando máscara, todos os jovens respeitando o distanciamento social, mesmo ele não sendo mais obrigatório, mas todos tomando muito cuidado. Na hora do lanche também a gente viu a barreira sanitária, os alunos já entrando, lavando as mãos, usando álcool gel. Se a gente permanecer assim, dá para continuar tomando cuidado, sem prejuízo à saúde e à educação também, né, Gabriel? É isso aí, Mari, fazer esta retomada de uma forma segura, principalmente com as nossas crianças e adolescentes. Muito obrigado por todas as informações. Agradeço também ao Luiz Mariguete, que é diretor pedagógico da Secretaria Municipal de Educação, por todas essas informações sobre este retorno agora 100% dos estudantes em todo o estado de São Paulo. 1h24. Você sabia que a cada 7 minutos um homem é diagnosticado com câncer de próstata? A cada 40 minutos um homem morre devido à doença? Bom, confira agora então informações importantes sobre o câncer de próstata no Saúde Agora. Olá, o mês de novembro chegou e com ele a campanha de conscientização sobre o câncer de próstata. A gente está falando sobre o Novembro Azul, por isso o meu recado agora é para você, homem, que está assistindo a gente. Claro que o Saúde Agora vai abordar esse tema e quem vai ajudar a tirar todas as dúvidas é o Dr. Wagner Eduardo Mateus, ele que é urologista, ele é membro do Departamento de Uro-Oncologia da Sociedade Brasileira de Urologia e também professor livre-docente da Unicamp. Doutor, obrigada, viu, por atender o nosso programa, tirar as dúvidas, para aí seus atendimentos nesse mês de novembro, que é muito importante falar sobre esse tema, né? Olá, Viane, eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês no Saúde Agora e para tentar ajudar a nossa população a esclarecer um pouco mais sobre essa doença, o câncer de próstata, nesse mês importante na urologia e para a população masculina. Doutor, então, antes de falar sobre o câncer, eu queria que o senhor explicasse qual é a função da próstata. Então, a próstata é uma glândula importante no sexo masculino, ela tem exclusiva, né? As mulheres não têm, o sistema genital feminino é totalmente diferente. E ela tem um controle muito importante na parte miccional, de controle urinário, e também na parte sexual, porque atrás da próstata passam nervos que são muito importantes para a ereção, a relação sexual e até mesmo a ejaculação. Então é fundamental ter um conhecimento dessa glândula e acompanhá-la, né? Principalmente quando ela começa a crescer a partir dos 50 anos de idade. E doutor, como que o câncer afeta a próstata? Sabe como que ele surge nessa região? Tem um motivo? Então, são mutações. A gente já sabe que a maior parte dos cânceres que nós temos na população masculina e feminina são as próprias células que começam a se replicar de forma anômala. Então, às vezes, algum fator aconteceu naquela célula que era para morrer, ter uma morte programada, e ela começa a se multiplicar erradamente. Então, isso acontece no processo de envelhecimento, os tumores são mais comuns a partir dos 50 anos de idade, e na próstata não é diferente. Então, algumas células começam a se multiplicar de forma diferente. É lógico que, para isso, existe um componente genético e hereditário. Então, aquela população que teve um parente, um pai, um irmão, um tio com câncer, ela tende mais a ter esse tipo de tumor. A raça negra também, nós sabemos disso, mas acreditamos também que tem um fator ambiental aí, porque sabemos que a população ocidental tem mais câncer do que a população oriental. Então, talvez um hábito alimentar aí envolvido com gordura animal. E, doutor, como que o homem percebe que tem alguma coisa de errado? Ou esse é um tipo de tumor que é silencioso? Dói, não dói? Ou quando chega no consultório já está em nível avançado? Então, isso é interessante, porque o câncer de próstata é silencioso. Então, é detectado somente através do exame de toque. No toque, a gente percebe um nódulo, né, um caroço, e no exame de PSA. Então, a gente detecta a partir disso. Se deixar para fazer diagnóstico do tumor de próstata baseado nos sintomas, nós vamos fazer um diagnóstico tardio, numa fase avançada e mais difícil de curar.
O ideal é fazer precocemente, quando o paciente não tem nenhum sintomas. E é interessante porque existe a hiperplasia prostática benigna, que é uma outra doença da próstata, que é mais frequente, que acomete também os homens depois de 50, 60 anos de idade, que ela traz sintomas obstrutivos. Mas a maior parte das vezes, esses sintomas obstrutivos de dificuldade para urinar estão relacionados a uma hiperplasia benigna, e não ao câncer de próstata. Dr. Wagner, como que é o tratamento? Cirurgias são sempre indicadas ou tem caso que não? A maior parte das vezes nós indicamos, ainda é o tratamento mais preconizado, realizado no mundo inteiro, no Brasil não é diferente. Na sua forma localizada, quando esse tumor ainda está restrito à próstata, se realizarmos a cirurgia, nós vamos estar curando 70% desses pacientes sem necessidade de outros tratamentos. Quando o tumor é mais agressivo, nós precisaremos acoplar aí radioterapia ou até tratamento hormonal. Uma outra forma de tratamento é a radioterapia, né? A radioterapia a gente reserva geralmente para homens que não podem fazer cirurgia ou pacientes mais idosos. Também é uma boa forma de tratamento, principalmente auxiliar a cirurgia. Quando as duas podem ser realizadas, elas são muito importantes num tumor mais agressivo, principalmente. Dr. Wagner, quando qualquer pessoa recebe, né, o diagnóstico de câncer, fica assustada. Mas nesse caso, dá para ficar tranquilo porque é um câncer que tem cura? Se fizer todo o tratamento, seguir todas as orientações do especialista? Sim, é um choque para qualquer um que recebe uma notícia de uma doença, principalmente uma doença, um câncer. E o câncer de próstata também no sexo masculino, porque sabemos, né, os pacientes sabem que isso tem uma implicação na parte sexual e na parte urinária. E tem mesmo, né, nós sabemos disso. Mas não é o fim do mundo, não. Todos esses pacientes podem ser tratados, curáveis. Como eu disse para você, se for uma doença localizada, esses pacientes vão ser curados 70%, 80%, dependendo do tipo histológico, em 90% das vezes. É lógico que vai ser muito importante o momento que vai ser feito esse diagnóstico, né? Existem outros fatores também que a gente leva em consideração, o tipo histológico, e isso tudo tem que ser discutido numa consulta de forma personalizada com o urologista, viu, Viviane? Eu até ia perguntar para o senhor, ficam sequelas? Como que ficam as funções urinárias e sexual do paciente após o tratamento? Tudo isso depende muito como o paciente era previamente ao tratamento. Se é um paciente mais novo, na sua faixa de 50, 55 anos, se é um paciente que pratica esporte, não é obeso, não tem outras doenças, esse paciente tem uma chance muito melhor de ter um desfecho bom do ponto de vista sexual e urinário. Então, eles passam muito bem com a cirurgia e o reflexo é muito pequeno no seu dia a dia. Obviamente, se você tem um paciente mais idoso, com comorbidades, então esses problemas de incontinência, impotência, eles são mais frequentes. Se atrapalham, mas existem tratamentos. A cirurgia, a gente tem que ter em mente que o foco dela é erradicar essa doença, é remover completamente a próstata, curar esse paciente. Depois a gente vê o que faz com esses efeitos colaterais. Eu sei que não são simples, mas todos são tratáveis. E hoje, ainda mais com a medicina que a gente tem hoje em dia, tudo isso pode ser muito bem equacionado no consultório médico e num tratamento. E nesse momento a participação da família é fundamental. Vale sempre ressaltar isso? Sim, a família, o apoio da família, desde das mulheres no momento do seu diagnóstico, a gente sempre comenta isso, né? Que as mulheres são importantes para ajudar incentivar os homens que vão ao médico, porque as mulheres são mais organizadas. Então, desde o apoio na procura do médico, no diagnóstico, quanto durante o tratamento. Então, a gente vê que as parceiras dos nossos pacientes com câncer de próstata, elas são muito presentes. Isso é muito importante para o tratamento masculino, né? Para o tratamento dos homens. A gente sabe que o homem é um pouco mais machão, tem aqueles preconceitos, coisas que as mulheres não têm. As mulheres são muito melhores nesse aspecto, né? Mas elas ajudam muito durante o tratamento, dando esse apoio feminino durante essa doença e o tratamento que a gente sabe que não é tão simples assim. E essa é uma doença que a gente precisa falar sempre, né? A gente está no mês de novembro, novembro azul, mas tem que falar o ano inteiro. Exatamente, nós escolhemos, o mundo escolheu, né? Não é o Brasil só, é uma campanha mundial, Novembro Azul é uma campanha mundial, e foi escolhido esse mês para se falar sobre esse assunto, para educar os nossos pacientes, para falar mais sobre essa doença, perder um pouquinho de preconceitos e tabus que ainda existem,
Mas os urologistas, a medicina está aí disponível todos os meses do ano para os nossos pacientes. Então, a gente tem que falar bastante sobre o câncer de próstata nesse mês, mas a nossa campanha é contínua. O tratamento dos nossos pacientes, as prevenções, as detecções precoces, isso é realizado o ano inteiro. E reforçar mais uma vez, né, que o diagnóstico precoce faz toda a diferença. Exatamente. Eu acho que isso é uma dica muito importante. Quando tratado no seu momento inicial, essa doença ela é curável de uma forma mais tranquila, sem tratamentos complementares, de uma forma mais avançada, como o bloqueio hormonal, por exemplo, que aí é algo que vai mexer muito com o físico dos nossos pacientes, a gente sabe disso. Então tem que tratar no começo, essa é a dica. Detectar quando não tem sintomas, descobrir uma doença localizada, remover a próstata, ainda é o tratamento padrão. A radioterapia é um bom tratamento também, tem que ser sempre analisado junto com o paciente, mas tratamento inicial e precoce é a chave dessa doença. Dr. Wagner, qual o recado que o senhor dá para o homem que está assistindo a gente nesse momento? Então, eu gosto de dar 2 recados, principalmente que os homens cuidem da sua saúde de uma maneira geral. Atividade física, alimentação, controle de peso, realize seus check-ups anuais de outras doenças, não só o câncer de próstata. Cuide da sua saúde, primeiro recado. Segundo, procure um urologista todo ano, cuide da sua próstata, da sua saúde prostática. Isso é muito importante. Essas doenças, às vezes, têm tratamentos fáceis, que pode ser muito bem controlada num simples tratamento inicial de cirurgia, sem grandes complicações. Então, cuide da sua saúde e cuide da sua saúde prostática também. Essas são as 2 dicas que eu deixo para os nossos pacientes. Dr. Wagner, muito obrigada por falar com a gente aqui e tirar todas as nossas dúvidas. Eu que agradeço aqui, é um prazer estar com vocês e sempre à disposição. Muito obrigado, viu, Viviane? Obrigada, doutor, mais uma vez. A você que está assistindo a gente, obrigada pela companhia e a audiência. E atenção, homem, Novembro Azul. Se cuida, procure um médico e vá fazer todos os exames. Como o doutor Wagner disse, o tratamento precoce, o diagnóstico precoce, tudo aí fazem bastante diferença. Então, se cuida com esse recado que a gente encerra o Saúde Agora de hoje. Tchau! Hora de Campeonato Brasileiro da Série B. Grande jogo hoje entre Guarani e Vasco da Gama a partir das 7 horas da noite. Tabela de classificação está assim, hein? Guarani na 7ª colocação com 49 pontos e o Vasco na 8ª posição logo atrás com 47. Então, quem perder praticamente se despede do sonho do acesso à primeira divisão, porque depois de hoje restam apenas 5 rodadas. Já está aqui na minha tela, então, este duelo válido pela 33ª rodada. Depois de hoje, apenas 5 jogos no estádio Brinco de Ouro entre Guarani e Vasco da Gama. Lembrando que o técnico Daniel Paulista pode contar novamente com o retorno do zagueiro Thales e do atacante Bruno Sávio. O volante índio deve permanecer na equipe. Tem um certo mistério aí na formação titular do Guarani. E do outro lado, o Vasco da Gama conta com o retorno do meia experiente Nenê e no ataque confirmado Germán Cano. Grande jogo e claro que amanhã a gente conta toda a história de Guarani e Vasco da Gama e a gente vê aí quem se aproxima deste sonho do acesso à primeira divisão do futebol brasileiro. O Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Nos vemos amanhã, na sexta-feira, após a audiência pública, ao 12:30. Até lá. Tchau, tchau.